Quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração neste momento. Palavra essa que está no Evangelho de João, no seu capítulo 31, versículo 32. Você que tem a Bíblia na sua casa, você pode acompanhar essa leitura. E Jesus nos diz assim, através da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero chamar a tua atenção para esse momento em que Jesus estava com os seus discípulos, esse momento que Jesus estava com aqueles que queriam aprender algo mais com ele. Em primeiro lugar, a Bíblia está nos dizendo hoje que ele estava falando com aqueles que criam nele. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa passagem, que aquilo que eu desejo de Jesus, aquilo que eu preciso de Jesus, eu posso obter. Mas em primeiro lugar, eu tenho que crer nele. Note que a palavra de Deus traz isso muito claro, que Jesus falava com aqueles que criam nele. Então preste atenção, Jesus, ele pode significar um milagre na tua vida, mas se você crer nele. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com essa passagem, com esse momento de Jesus com os discípulos. Essa é a primeira coisa que eu venho aprender. Ou seja, ele estava falando com aqueles judeus que criam nele. Porque aqueles que não criam nele, não adiantava nada Jesus proclamar uma palavra, sendo ainda ela profética, sendo ela ainda de bênção, sendo ela ainda de cura. Porque a própria Bíblia nos traz que Jesus ficou impedido de fazer grandes milagres em Nazaré, da onde ele veio, da onde viveram seus pais, né? José e Maria viviam lá em Nazaré. E a Bíblia diz que poucos milagres ele pôde fazer em Nazaré. Por quê? Porque não creram nele. Porque olhavam para Jesus e diziam: não é aquele menino que andava entre nós, não é ele o filho do carpinteiro, não é aquele que estava sempre, não vive entre nós, seus irmãos e também suas irmãs. Então não creram nele. E essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas que se aproximam de Jesus. A primeira coisa, para que o milagre aconteça na tua vida, você tem que crer em Jesus. Note que nós não estamos falando aqui em crer numa religião, em crer numa igreja, por exemplo. Você muitas vezes precisa de uma comunidade, né? Nós até, na nossa igreja, nós citamos, né? Nós dizemos que nós somos uma comunidade de amor. Ou seja, tentamos proclamar o amor de Jesus entre nós, entre aqueles que nos procuram e aqueles que estão no nosso meio. Mas na verdade, nós somos uma comunidade onde nós proclamamos esse Jesus. Então o amor de Jesus é proclamado através da igreja. Mas nunca vamos poder dizer que a nossa igreja salva, ou que a igreja A, B ou C salva. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso que Ele nos diz no Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. No capítulo 11 do Evangelho de João também, Jesus se proclama, dizendo: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ou seja, para que tudo isso seja verdadeiro na minha vida e também na tua vida, você que nos assiste nesse momento, é necessário que você creia. É por isso que ele disse: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e vocês que creem em mim serão meus discípulos. Então há necessidade que você creia, para que então você seja chamado discípulo de Deus. Então, discípulo de Jesus nesse caso, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: não, eu pertenço à igreja A, eu pertenço à igreja B. O importante é você ser discípulo. O importante, Jesus não nos chamou para nós sermos discípulos dele. E o que é ser discípulo de Jesus? O que é verdadeiramente nós sermos discípulos de Jesus? Porque muitas vezes fala: você precisa ser discípulo de Jesus, mas não explica o que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ter caráter de Jesus. Ou seja, vamos lembrar aqui um momento de passagem da palavra de Deus, em que todos, né, sabem esse momento, uma música que ficou muito famosa, dizendo, né, como Zaqueu, como o comportamento de Zaqueu, né, entra na minha casa, entra na minha vida. Esse é o momento em que Zaqueu desejou ver Jesus, ter um contato, uma proximidade com Jesus. A palavra de Deus diz que ele subiu numa árvore para ver Jesus,
E Jesus olhou para ele e disse para ele: é importante que hoje eu vá ter com você, ou seja, eu vá conversar com você na sua casa, Zaqueu. E assim foi. E Jesus foi para a casa de Zaqueu e quando Jesus teve aquele encontro com Zaqueu, ele diz algumas palavras dentro da casa de Zaqueu, né? Zaqueu disse assim: olha, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o que me sobrar, vou repartir ao meio, vou dividir com os pobres. Quando Zaqueu diz essa palavra para Jesus, Jesus também diz uma palavra para ele. Diz assim: hoje entrou salvação nesta casa. Por que é que Jesus disse essa palavra a Zaqueu, direcionada à vida de Zaqueu, à família de Zaqueu? Porque Jesus viu mudança na vida de Zaqueu. Ou seja, aquele homem que outrora poderia ser pecador, poderia ser cobrador de impostos, poderia ser injusto, naquele momento ele decidiu por mudança de caráter. Então ele tornou-se um discípulo de Jesus. Preste atenção nisso. Ele passou a crer em Jesus. Então esse é o grande desafio da humanidade. É o grande desafio daqueles que precisam de uma bênção do Senhor. Crer em Jesus. Crer que Jesus realmente pode fazer um milagre na tua vida. E eu desafio você hoje, né? Você está ouvindo uma palavra que Deus nos deixou escrito, né? Jesus nos deixou escrito aqui, momento ocorrido entre os discípulos, da necessidade de nós crermos. Então você aí na sua casa, eu te desafio a crer nesse Jesus e realmente tornar-se discípulo de Jesus, tornar-se aquele que é o imitador de Jesus, porque o discípulo imita o seu mestre. E qual era, no que nós devemos imitar a Jesus? No nosso caráter. Se nós errávamos, se nós pecávamos, não erramos mais, não pecamos mais, tentamos levar uma vida de separação das coisas ruins deste mundo, das coisas malignas, das coisas más deste mundo. Para isso, Jesus se manifestou na face da terra, para que houvesse uma separação, para aquele que quisesse viver uma vida abençoada, de paz, de alegria, tivesse uma vida de separação das coisas ruins desse mundo. Para isso, Jesus se manifestou. E se você crê nesse Jesus, que a palavra de Deus nos fala, você também pode viver a mesma bênção que Zaqueu viveu, né? Zaqueu teve a oportunidade e hoje você também está tendo a mesma oportunidade de viver uma vida abençoada com Jesus. Eu te desafio a você a viver esse Jesus e ter a sua casa, a sua família abençoada no nome de Jesus. Não esquecendo, estou terminando essa palavra, mas no final do programa você terá a oportunidade de orar comigo e também fazer a sua oração na sua casa, pedindo que o Senhor também, da mesma forma que ele foi na casa de Zaqueu, ele possa entrar na sua casa. Estaremos orando no final do programa, peça essa bênção para o Senhor e eu tenho certeza, com fé, crendo, que ele vai visitar a tua casa nessa noite.